adianta. Sempre que a gente para pensar no sentido da vida, a gente acaba questionando a origem do mundo e a existência de um Deus. Também foi assim para todas as correntes filosóficas. A influência do sagrado na história da filosofia é o que vamos ver agora no Café Filosófico. O presente nos coloca questões que são novas, questões estas para cujo enfrentamento nós não dispomos ainda de um repertório conceitual, por exemplo, ou, enfim, um repertório reflexivo. Este é um ponto que foi levantado há 2 séculos atrás, justamente por vários filósofos, por Nietzsche inclusive. Como nós sabemos, Nietzsche é particularmente conhecido pelo lado negativo, radical, disruptivo do seu pensamento, um pensamento que fez grande sensação, produziu grande sensação justamente em função do seu ataque, da sua potência de destruição, e que acabou ficando um pouco na sombra no que diz respeito à sua parte propositiva, à sua parte afirmativa, à sua parte efetivamente criadora. Nietzsche ficou muito conhecido como aquele que decretou o fim da religião, o fim da moral, como o filósofo que anuncia a morte de Deus. Para Aristóteles, Deus é o primeiro motor que colocou o cosmos em movimento. Na Idade Média, São Tomás de Aquino apresentou 5 vias que provam a existência de Deus. No mesmo time, Santo Anselmo, Pascal e Descartes garantiram em sua filosofia que sim, Deus existe. Defendendo uma outra corrente filosófica, Kant garantiu ser impossível qualquer conhecimento sobre Deus. Para Sartre, Deus é uma contradição. Para Freud, uma ilusão infantil. Para Nietzsche, é preciso decretar a morte de Deus para libertar o nosso pensamento. Mas há uma coisa que o Nietzsche disse a esse respeito, que é a seguinte: a minha filosofia de fato anuncia a morte de Deus. O nosso problema não se equaciona tanto a partir do diagnóstico da morte de Deus, mas justamente a partir da nossa impossibilidade de nos livrarmos da sua sombra. Então há um aforismo na Gaia Ciência que diz assim: há um certo relato de que as pessoas iam a uma caverna, porque nesta caverna, em determinadas ocasiões do ano, aparecia no fundo dessa caverna a sombra do Buda. E o Nietzsche diz o seguinte: pois bem, nós vivemos justamente à sombra do Deus morto. Se, por um lado, eu posso dizer que Deus morreu, por outro lado, eu tenho que constatar que os homens não se desembaraçaram das sombras de Deus. Ora, isso é uma metáfora, evidentemente, que significa que nós vivemos a nostalgia do absoluto perdido. E precisamente esta vivência nostálgica de um absoluto que é insubsistente e historicamente irrecuperável é justamente aquilo que nos mantém, por assim dizer, aferrados àquilo de que nós não queremos, em última instância, nos desembaraçar, porque não somos suficientemente seguros para ensaiar novos movimentos do pensamento. Quando alguma coisa está desabando, a tendência é colocar umas estacas para segurar, né? Raramente você tem noção de que aquele desabamento é necessário e você vai construir uma nova casa. Então, a minha impressão é que nós temos hoje muitas estacas, uma necessidade de manter. Em relação à subjetividade, por exemplo, em relação aos valores morais também. Então, se vivemos um caos de valores, quer dizer, eu nem sei se vivemos, mas é uma das interpretações correntes, né? Ao invés de aproveitarmos essa oportunidade para pensar novos valores, ficamos defendendo os valores antigos e dizendo, mas na década de 50,
Mas a semana passada eu recebi uma entrevista por e-mail e a pessoa me perguntava: por que as pessoas estão tão isoladas hoje em si mesmas e tal? Eu falei, gente, no século XIX as pessoas ficavam isoladas lendo poemas românticos. Quando eu era criança eu via Sessão da Tarde a tarde inteira. Por que hoje alguém estar no computador, na internet, é menos do que isso? Então, cuidado com essa necessidade de retroceder como se o que está acontecendo fosse sempre visto como um mal. A gente tem uma tendência a esse retrocesso. O novo é muito angustiante sempre, né? Ah, sem dúvida, porque justamente o novo é aquilo que nos desaloja dos redutos confiáveis nos quais nós, durante tanto tempo, sedimentamos a nossa confiança. Ou seja, nós nos sentimos familiarizados com os caminhos que nós conhecemos, com as referências que nós interpretamos habitualmente. E nós nos sentimos totalmente desconcertados e desafiados em face de uma situação nova. Em face de processos, formas de existência para as quais nós não dispomos de referências prévias seguras. Isso é para nós um desafio, para muitos de nós, um desafio intolerável, insuportável. Daí porque é muito mais fácil o recurso a maneiras, a perspectivas, a formas de pensar que nós frequentamos há muito tempo e com as quais nós estamos familiarizados e, portanto, que nos dão uma sensação de estar em casa, de estar protegido, de estar seguro. Considerando a transvaloração dos valores, o que se poderia dizer a respeito do pensamento religioso do século XX para cá? Na minha modesta perspectiva, acontece o seguinte: quando o Nietzsche anuncia a morte de Deus na modernidade, ele está falando de uma mudança de eixo. Ele está dizendo que o centro do pensamento não é mais Deus, mas é o homem. Desde que esse eixo se deslocou, as pessoas não deixaram de falar a palavra Deus, não deixaram de ir às igrejas e fazer os seus cultos. Mas a gente pode dizer que esses cultos também são túmulos, que as igrejas são túmulos do Deus, desse Deus morto, diria o Nietzsche. A minha impressão é que no século XX, exatamente em função desse túmulo que já não é vivo, a presença de Deus nas religiões já não é intenso, eu vou dizer para quem não conhece exatamente esse tema, eu vou fazer uma parte. Significa mais ou menos o seguinte: uma coisa é a ideia do Deus significar para o cidadão, para o ser humano alguma coisa, e ela ser a mediadora da relação desse ser humano com a vida. Outra coisa, ela se tornar um signo apenas, né? Então você vai à igreja numa relação de pedido, de promessa, né? Você precisa de um emprego. Então existe todo um jogo ainda que se estabelece, mas não é mais com o brilho e a intensidade que já existiu, né? Nessa ideia do sagrado. Essa perda desse sagrado, exatamente por isso, fez com que as religiões se tornassem quase profissionalizações. Tem uma específica atualmente, que eu assisto às vezes pela televisão, e ela é muito objetiva, quero dizer, venha fazer parte desse culto que aqui você ganha mais dinheiro. Aí tem 30 exemplos, olha como ganhou mais dinheiro, olha como conseguiu se colocar. Então, é uma outra coisa, eu não sei se eu chamaria de religião. Eu não sei se isso está no lugar do que a gente chamaria de religião. Existe um surto generalizado de religiões, surgimento de novas seitas no mundo inteiro. E as pessoas sempre me perguntam isso: você não acha que a religião está retornando? Que ela está tomando um lugar, que ela está recuperando esse lugar? Não, eu acho que isso é exatamente a consequência da morte de Deus. É exatamente consequência desse esfacelamento. Como não há intensidade, qualquer espaço se torna um espaço, entre aspas, religioso, né?